Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Nessa aula eu vou apresentar para vocês o plano cartesiano. O plano cartesiano foi uma invenção do filósofo, físico e matemático francês René Descartes. Por isso, inclusive, o nome é plano cartesiano. O plano cartesiano ele usa uma lógica de localização que vocês já viram em outros ambientes na sua vida. Por exemplo, aqui no xadrez, principalmente quem já jogou o xadrez virtual, né, por aplicativos na internet, ele tem essas localizações aqui, ó, na esquerda e embaixo, né? Então, com essas localizações, você consegue saber onde está cada peça aqui. Por exemplo, esse cavalinho aqui, ele está no G1, certo? Então, essa torre aqui, ela está no A8 e assim por diante. Então, cada lugarzinho aqui do tabuleiro, você consegue saber onde está cada peça. À medida que essas peças vão se movimentando, você consegue, inclusive, fazer um histórico desse jogo, né? Marcando cada peça onde estava e assim por diante. Outro lugar também é no cinema aqui, né? Então, há uma maneira de localização no cinema aqui. Você consegue marcar a cadeira que você está, saber em que cadeira você está. Assim, você consegue comprar exatamente o lugar que você quer. E assim, cada carteira tem um endereço certinho, né? Cada cadeira tem um endereço. Então, por exemplo, essa daqui é a cadeira C6, né? Então, essa é a única cadeira que tem esse endereço, C6, que está na linha 6 e na linha C e na coluna 6. Então, se você comprar o ticket escrito C6, só você vai sentar nessa cadeira, nenhuma outra pessoa pode sentar nela, porque ninguém vai ter esse mesmo ticket, certo? Bom, outros lugares também tem essa mesma lógica, por exemplo, no joguinho da Batalha Naval, que alguns de vocês já jogaram, né? O joguinho da Batalha Naval, você tem o seu campo aqui, você localiza você coloca os seus barquinhos aqui nos lugares, né? E o seu adversário tem que tentar descobrir onde está o seu barquinho. Para isso, ele precisa, sem olhar a sua tela, sem olhar o seu plano aqui, ele precisa tentar adivinhar onde está o seu barco. Para isso, sem olhar, ele não pode apontar, né? Então, ele vai dizer a localização provável do seu barco. Então, ele pode falar aqui, por exemplo, ó, E5. Então, ele tentou aqui o E5. Jogou a bombinha aqui no E5, não tinha nenhum barquinho aqui. Então, ele não acertou o seu barco. Então, se ele quiser acertar, né, sem ver, ele vai ter que chutar. Vai ser, por exemplo, B6 ou B7. Ou seja, cada lugarzinho, cada quadradinho aqui tem uma localização. E nenhuma localização se repete, né? A partir do momento que eu falei, por exemplo, D2, com certeza esse é o único quadradinho que tem a localização D2. Então, eu consigo mapear todo esse plano aqui, né? Então, eu consigo dizer onde está meu barco, onde eu quero jogar minha bomba e assim por diante. E muitos outros elementos têm essa mesma lógica, né? Você já deve ter visto aí em geografia a latitude e longitude, que é mais ou menos a mesma lógica, né? Você diz a latitude e a longitude, e só um lugar do planeta vai ter exatamente essa latitude e essa longitude. Isso funciona também com GPS e outros aplicativos desse tipo. Bom, então como funciona esse plano cartesiano? Ele segue essa mesma lógica, a lógica é a gente conseguir mapear o plano, né? De dizer a localização de cada objeto que está num plano. Então, para construir o plano cartesiano, a gente tem aqui duas retas numéricas perpendiculares uma à outra, né? Uma reta numérica horizontal e uma reta numérica vertical. A reta numérica horizontal é aquela reta que a gente está trabalhando agora com os números inteiros, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Aqui são os positivos e aqui tem os negativos, né? E a reta numérica y é a mesma coisa, só que é na vertical. Então, para cima aqui são os positivos, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até o infinito. E aqui para baixo são os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante, tá? No plano cartesiano, a gente pode usar os números quebrados também, né? Que a gente ainda não estava usando na reta numérica com os números inteiros. Mas em breve a gente vai começar a usar os números não inteiros também, tá bom? Mas por enquanto a gente vai trabalhar apenas com números inteiros, tá? Bom, essa reta numérica aqui horizontal, ela é chamada de eixo X, fica mais fácil da gente se localizar, vamos chamar de eixo X ou também eixo das abscissas, mas a gente vai usar mais por enquanto, esse termo de eixo X, né? E a reta na vertical, essa reta numérica na vertical, é a reta do eixo das ordenadas ou o eixo Y, mais fácil de lembrar, né? Então, horizontal, eixo X e vertical, eixo Y. E aí, com essas duas retas perpendiculares, a gente acaba dividindo o plano em quatro pedaços, né? Em quatro partes. A gente vai chamar essas partes de quadrantes. Então, esse aqui é o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, tá? Então,
esses números aqui, essa ordem não é aleatória. Então, começa pelo primeiro quadrante. O primeiro quadrante é a região que tem o x positivo e tem o y também positivo, onde os dois são positivos. E aí, a gente vai no sentido anti-horário, ó, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, tá? Bom, então vamos ver no exercício 1 como fazer essa localização então dos pontos no plano cartesiano. Exercício 1, numere os eixos e represente os pontos no referencial cartesiano abaixo. Então, o que a gente tem aqui é um plano cartesiano, certo? São dois eixos, o eixo x na horizontal, o eixo y na vertical. Eles são perpendiculares, ou seja, se intersectam formando 90 graus. Então, lembrando que essa intersecção entre eles é o ponto 0, 0, porque é o 0 para o x e 0 para o y, certo? Bom, então, a primeira coisa é a gente numerar os eixos. Então, esse eixo x é como se fosse aquela reta numérica que a gente estava trabalhando, né? Ó. Então, aqui o meio aqui é o 0, para cá é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Os números positivos ficam aqui para a direita e os números negativos ficam para a esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante infinitamente. Agora, no eixo y, é a mesma ideia, só que agora está na vertical, né? Então, numerando aqui, a gente vai colocar os positivos para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante, e os negativos aqui para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim por diante até o menos infinito, né? Um parecido com um termômetro, né? Ele fica mais ou menos nessa posição, os negativos para baixo e os positivos para cima. Bom, com isso agora a gente consegue localizar, a gente consegue dar o endereço de cada objeto nesse plano aqui, né? Se a gente olhar para o referencial x e para o referencial y, cada objeto tem um único endereço, certo? Só um detalhezinho aqui, ó, cuidado, diferentemente da batalha naval e do xadrez, ou até mesmo do cinema, lá a gente localizava os quadradinhos, né? No xadrez era o quadrado 5 e B, sei lá, coisa do tipo. Aqui, cuidado, né? No plano cartesiano a gente não está trabalhando com os quadradinhos, os números não representam quadradinhos, eles representam a linha, né? É mais parecido com uma régua, né? Na régua você tem a linha do 0, a linha do 1, a linha do 2, a linha do 3, a linha do 4. Esses números não representam os quadradinhos, né? Se a gente pegar o meio do quadradinho aqui, por exemplo, seria o 2,5, aqui seria o 5,5, tá? Então, cada linha representa um número, tanto os positivos e os negativos. Bom, então agora voltando no exercício aqui, ó, esse ponto aqui, o A, foi dado um endereço dele, né? Foi dado o par ordenado para a gente localizar ele, bem parecido com o que é feito com o GPS lá, né? É dada a localização dele. Sabendo essa localização, a gente tem o referencial do x e tem o referencial do y. A gente tem a coordenada x e a coordenada y, sempre nessa ordem, o x primeiro e o y depois. Por isso que a gente chama de par ordenado, que é um parzinho, sempre duas informações e está na ordem, x primeiro e y depois. Bom, então o que a gente tem que fazer? Para localizar exatamente onde está o ponto A, a gente vem na origem, o ponto 0, 0, né? E a gente tem que andar 3 na direção x e 2 no eixo y. Então, a gente vai 3 no x, né? 3 é positivo, então a gente vem para a direita, e 2 no y. Então, o 2 é positivo, a gente vem para cima. Então, tá aqui, ó, é o ponto 3 e 2, tá? Então, o ponto A está exatamente aí, ó, 3 no x, 2 no y. A mesma lógica para o B, o B tem um outro endereço, tem um outro par ordenado, um outro referencial no x, outro referencial no y. Então, esse B está no menos 4 e 1. Então, no eixo x ele está no menos 4 e no y ele está no 1. Então, aqui está exatamente o ponto B, ó, menos 4 e 1. Já a letra C, ó, o ponto C tem um outro par ordenado, um outro endereço, então estará em outro lugar. Então, o C é o 5 e menos 3. Então, a gente partindo da origem, vem 5 para a direita, 5 no positivo e vai menos 3 no y. Então, a gente vem para baixo, né, porque é negativo. Então, aqui está o ponto C. A letra D tem uma novidadezinha aqui, ó. A letra D é o 0 e menos 3. Então, lembra, partindo da origem, a gente vai andar no x. Só que no x a gente não anda nada, anda 0. Ou seja, a gente não vai nem para a direita nem para a esquerda, a gente fica parado aqui, ó. Fica exatamente nesse ponto. Agora a gente vai olhar para o referencial y, e no y a gente vai menos 3. Então, a gente vem menos 3 para baixo e chega aqui, ó. Então, o ponto D está exatamente nesse lugar aqui, ó, em cima do eixo y. Por quê? Porque a gente não foi nem para a esquerda nem para a direita no y. Ficou paradinho aqui, então ficou em cima do eixo y mesmo. Muito parecido aqui na letra E, ó, é o ponto 5 e 0. Então, 5 e 0, a partir da origem a gente anda 5 para a direita. E na hora de andar no y, o y não anda nada, anda 0. Ou seja, não vai nem para cima nem para baixo. Então, a gente fica paradinho aqui e aqui está o ponto E. Ó. 5 no x e 0 no y. Esse é o ponto E.
Na F, a gente tem menos 2 e 6. Então, primeiro a gente anda no X, menos 2 e 6. Chega aqui no ponto F. Tá? A letra G é o menos 5 e menos 7. Então, partindo da origem, a gente vem menos 5 no X e menos 7 no Y. Vem parar aqui embaixo, lá, ó, certo? Então, esse aqui é o ponto G. E o ponto H é o menos 2 e menos 1. Então, partindo da origem, menos 2 no X e menos 1 no Y. Então, a gente chega aqui no ponto H, certo? Então, perceba que todos os pontos aqui têm endereços diferentes. Então, eles estão em lugares diferentes do plano, certo? E isso tem que acontecer. Se um endereço é diferente do outro, se um par ordenado é diferente do outro, os pontos têm que estar em lugares diferentes. E pontos em lugares diferentes nunca terão pares ordenados iguais, nunca terão as coordenadas iguais. As coordenadas têm que ser diferentes, tá? Então, essa é a ideia do plano cartesiano. Cada lugar do plano tem uma coordenada diferente, tem uma localização diferente. Bom, no 2 é para a gente fazer o contrário, é para a gente determinar as coordenadas de cada ponto assinalado no plano cartesiano abaixo. Então, já tem os pontos aqui localizados, só que a gente precisa dar o endereço de cada um deles, dar as coordenadas dele, né? Dar o par ordenado dele. Então, o A, eu quero saber qual é a localização do A. Então, para isso, você vai olhar aqui, ó, na origem, o A, no X, ele está no 2 e no Y ele está no 2 também. Então, o par ordenado dele é 2 e 2, certo? Então, essas são as coordenadas do ponto A. Qualquer pessoa que lê isso daqui vai conseguir localizar o ponto A mesmo sem estar enxergando exatamente o plano cartesiano. Ela sabe, todo mundo sabe onde está o ponto A agora. Agora o ponto B, vamos lá, o ponto B ele está aqui, ó, no X ele está no menos 2 e no Y ele está no 1. Então esse aqui é o ponto menos 2 e 1. A letra C, partindo aqui da origem, ó, o C ele está no 4 no X, né? 4 no X e menos 2 no Y. Então o par ordenado do C é 4 e menos 2. Agora a letra D, ó, tá, no X ele está no 2 e no Y ele está no menos 2. Então, é o par 2 e menos 2. A letra E está em cima do eixo X, né? Então, se a gente for no eixo X, aqui a gente está no 4. E se a gente for olhar para o eixo Y, não está nem para cima nem para baixo. Então, isso significa que o Y é 0. Então, o X é 4 e o Y é 0. Essas são as coordenadas do ponto E. Agora, na letra F, ó, ele está aqui no cantinho. Ó. Então, a gente vem aqui no menos 5 no X e 3 no Y, certo? Então, coordenadas menos 5 e 3. E a letra G, no X está no menos 2 e no Y está no menos 4, certo? Então, percebendo alguns padrões aqui, ó, a letra C e letra D, o ponto C e o ponto D, o que acontece? Eles estão um do ladinho do outro aqui, ó. Eles têm a mesma coordenada y, né? Então, tá vendo como eles estão na mesma linha horizontal aqui, ó. Perceba que a coordenada y é a mesma dos dois, ó, menos 2 e menos 2. A mesma coisa acontece com A e com D, por exemplo. Ó. O A e o D eles estão na mesma linha vertical aqui, ó. Os dois estão na coordenada x igual a 2, ó. X igual a 2, só que isso vai para cima e isso vai para baixo. Então, ó, o primeiro referencial dos dois é o mesmo, ó. Coordenada x é igual para os dois. A mesma coisa acontece no E e no C, né? Ó, 4 e 4. A mesma coisa acontece no B e no G, ó, menos 2 e menos 2. Então, quando eles têm a mesma coordenada x aqui, ó, eles vão ter a primeira informação igualzinha, certo? Exercício 3. Os pontos A, B e C são três vértices consecutivos de um quadrado ABCD. Então, letra A, represente no plano cartesiano os pontos A, B e C. Bom, então, aqui está o plano cartesiano, a gente vai achar eles, dado as coordenadas dele, né? Dadas as coordenadas, a gente vai localizar cada um desses pontos. Bom, estão faltando os números aqui, né? Do eixo X e do eixo Y. Então, a primeira coisa é você preencher com os números aí, ó. Lembrando que é na linha esses números, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tanto no X quanto no Y. Positivo no X para a direita, negativo do X para a esquerda. Y positivo para cima, Y negativo para baixo. E a intersecção entre eles é o ponto 0, 0, que é a origem, né? 0 no X e 0 no Y. Bom, então vamos representar o ponto A, B e C aqui. O ponto A é o menos 4 e 5. Então, menos 4 no X e 5 no Y. Então, exatamente aqui está o ponto A. Agora, o ponto B está no menos 4 e menos 3. Então, o ponto B está aqui, menos 4 e menos 3. E o ponto C é o ponto 4 e menos 3. Então, o ponto C está aqui. Beleza. Agora, vamos ver a próxima informação aqui, ó. Trace o segmento AB e BC e complete o desenho do quadrado ABCD. Bom, então aqui a gente já tem o ponto A e o ponto B, então a gente consegue traçar o segmento AB e consegue traçar o segmento BC.
E aí ele falou que tem um quadrado ABCD. Então, em algum lugar aqui está o ponto D, né? Então, como a gente sabe que é um quadrado, os lados têm o mesmo tamanho e são paralelos, ó. Então, esse segmento aqui, a gente vai traçar um segmento de mesmo tamanho, ó. Esse segmento aqui, ele vem do 5 até o menos 3, ou do menos 3 até o 5, né? Então, do menos 3 até o 5, esse segmento tem 8 de tamanho. Então, a gente vai 8 para cima aqui e traça o segmento. E aqui é a mesma coisa, já que é um quadrado, então vai 8 para a esquerda também. Então, a gente vem 8 para cá e completa o quadrado como pedido pelo exercício. Então, a gente já descobriu, ó, inclusive, que aqui está o ponto D, né? Ó, esse aqui é o ponto D que está faltando aqui. Foi dado A, B, C, D. A, B, C, faltou o D. A gente acabou de localizar o ponto D. Bom, então, inclusive, é a letra C, né? Em qual quadrante está o ponto D? O ponto D está aqui, ó, no primeiro quadrante, né? Lembre que onde o x é positivo e o y é positivo é o primeiro quadrante, a gente vai no sentido anti-horário, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, respondendo a pergunta, em qual quadrante está o ponto D? Primeiro quadrante. Agora, a letra D, dê as coordenadas do ponto D, ó. Então, a gente já sabia do A, do B e do C. Agora, a gente vai descobrir a do D, né? Bom, agora que a gente já localizou, é só olhar aqui, ó, no x igual a 4 e y igual a 5. Então, é o ponto 4, 5. Esse é o endereço, são as coordenadas do ponto D. Agora, na letra E, calcule a área do quadrado ABCD. Então, aqui a gente não tem unidade de medida, né? Não foi dito se isso aqui é centímetro, se é milímetro, se é metro, a gente não sabe. Então, a gente não vai usar unidade de medida, sem unidade de medida. Então, como que a gente vai calcular a área? Bom, calcular a área é ver quantos quadradinhos tem aqui dentro, ó. Quantos quadradinhos tem dentro desse quadrado? Se a gente contar aqui as laterais, os ladinhos, ó, tem 8 aqui na esquerda e 8 aqui embaixo, né? Foi o que a gente contou, inclusive, nesses dois segmentos aqui. Então, como aqui tem 8, então 8 vezes 8 tem 64 quadradinhos. Então, a área desse quadrado é 64. E qual é o perímetro do quadrado? O perímetro é a soma de todos os lados, né, das medidas dos lados. Então, a gente não tem a unidade de medida, mas a gente viu que tem 8 aqui, 8 para cá, 8 para cá e 8 para cá. Então, o perímetro é 32, né? 4 vezes 8, sem unidade de medida. E por último, a letra G. Ó, sabendo que as diagonais se encontram no centro de um quadrado, determine as coordenadas do centro desse quadrado. Então, tenho que achar onde está o centro do quadrado. Para isso, ele deu uma dica. Ó. É só você traçar as diagonais. Então, traça a diagonal do quadrado, diagonal AC, e traça a outra diagonal, diagonal BD. E essas duas diagonais se encontram num ponto. Ó, e esse ponto é exatamente o centro do quadrado, né? E ele quer saber as coordenadas desse centro. Então, quais são as coordenadas? Ó, esse ponto aqui não está nem à direita do eixo x, nem à esquerda do eixo x, né? No eixo x. Então, ele está no 0 no eixo x. E no y ele está 1 aqui para cima. Então, as coordenadas dele são 0 e 1. 0 para o x e 1 para o y. Beleza, pessoal? Valeu!